Shalom, shalom, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, o Senhor Jesus ele contou uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, aqui em Mateus 13, a partir do versos 24. Onde o Senhor Jesus ele diz essa parábola, comparando com o reino dos céus. Ele diz, o reino dos céus é semelhante. Por que ele fala reino dos céus? Porque é uma lição que vai revelar os mistérios gloriosos do Senhor, vai revelar os mistérios desde a pré-existência, os mistérios do mundo espiritual, invisível, mas real. São mistérios gloriosos do Senhor, que é a nossa história, que é a nossa vida. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, Jesus ele traz uma história aqui trazendo a natureza revelando uma história gloriosa do Senhor. Um acontecimento muito importante, um mistério para as nossas vidas entender sobre o nosso passado. Mas, no 25, verso 25, ele continua. Então, o homem ele plantou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, enquanto o Senhor estava descansando, o descanso do Senhor no seu sabate, ou de noite, enquanto ele dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o inimigo veio enquanto o Senhor estava dormindo, estava descansando de noitinha, o inimigo ataca e deixou ali uma outra semente de uma erva daninha. E quando a erva cresceu, produziu fruto que apareceu também o joio. Então vieram os seus servos, os seus empregados do dono da casa, e disseram para ele, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, que veio esse joio, a semente, a planta danina, a erva danina? Então o Senhor respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos novamente lhe perguntaram, queres então, Senhor, que vamos e arranquemos o joio? E o Senhor disse, não, replicou ele, porque se por acaso arrancar o joio, vocês vão arrancar também o trigo. Então deixem eles crescerem juntos, até a colheita final. E no tempo da colheita, eu direi para os ceifeiros, ajuntai primeiro o trigo, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então Jesus ele conta aqui essa parábola usando as plantas, usando na natureza, para trazer essa informação que é da onde? Da onde que essa informação é tão importante que o Senhor Jesus contou essa história? Essa informação foi o que aconteceu no Éden, por isso que Jesus dá tanta importância a essa parábola, porque isso aconteceu no Éden. O Senhor ali, ele colocou a sua boa semente no jardim do Éden ele colocou a sua boa semente, que era Adão e Eva. Adão e Eva é a boa semente que ele colocou ali no jardim, para que eles pudessem passar pelo seu teste. E enquanto o Senhor foi descansar no seu sabate, enquanto o Senhor foi ali na beiradinha da noite, na calada da noite, que acontece? Aparece o inimigo oportunamente, foi lá e foi testar Adão e Eva, indo primeiro na mulher, testando a Eva. E ali, o inimigo, ele só pediu para Eva comer uma frutinha, foi só uma frutinha que caiu da árvore, foi só uma simples frutinha que o inimigo pediu para a mulher comer, e foi esse o grande pecado? Comeu só uma frutinha? Parece que não, Parece que a coisa foi mais profunda do que imaginamos, porque
a própria parábola de Jesus aqui vai dizer que o inimigo deixou a semente dele. Ele deixou a semente dele é o joio. A semente dele é uma erva danina. A semente dele são filhos malignos, são filhos do mal. E ali o inimigo deixou então em Eva a semente dele, vindo duas descendências, duas sementes. Uma semente humana, uma semente boa, e dessa semente humana, dessa semente boa veio o Senhor Jesus. E a outra semente, a maligna, teve um filho do mal. Né? Da semente boa de Jesus foi o filho de Eva, que de primeiro foi Abel. E Abel depois foi morto pelo seu irmão maligno, pelo seu irmão que era do mal, né? Caim. Caim, ali o primogênito que nasceu, o primeiro que nasceu. E naquele momento em que o inimigo, Satanás, né, deixou a semente dele ali em Eva, naquele jardim do Éden, os anjos intercederam, dizendo ao Senhor: queres que arranquemos essa má semente, esse filho maligno? Caim, queremos que arranquemos a semente, Caim? E ali o Senhor falou: não, se arrancar Caim, vai matar também o irmão dele Abel. Então deixamos que cresçamos juntos e no final vamos colher tudo. E a semente maligna, Caim, o filho maligno, foi tão maldoso que matou o seu irmão, matando a Abel, destruindo aquela boa semente. E ali o Senhor enviou uma outra semente boa do seu irmão Sete, que Eva teve depois, e dessa boa semente veio os descendentes, veio o Senhor Jesus. Mas Satanás também conseguiu o seu propósito, de também trazer o seu filho maligno. Mas é só essa parábola das plantas que vai revelar esse mistério glorioso? É só as plantas? Não. Os animais, as aves, como eu trouxe aqui, por isso que eu mostrei aqui essa pombinha com o seu ninho, as aves também traz algo muito parecido com essa história, algo muito, muito semelhante mesmo, porque assim como houve ali o inimigo colocando a sua semente, o joio, os pássaros, chopin, eles também contam uma história muito semelhante a essa. O pássaro chopin trazendo essa mensagem do inimigo, quando o inimigo vem, porque o pássaro chopin ele é um oportunista, que ele vem no ninho de outro passarinho que fizeram o seu ninho para chocar os seus ovinhos. O pássaro chopin ele vem ali naquele ninho oportunistamente e ele bota os seus ovos. No caso, a fêmea traz o ovo fecundado e bota no ovo de uma outra fêmea de um outro passarinho. Esse mistério da fêmea fazendo isso também revela algo muitíssimo profundo mesmo, que é a participação aí do feminismo, né? E então, quando o chopin ele bota os seus ovos em outros ninhos, aquele ninho, aquele ovo, ele vai se desenvolver ali dentro de um outro ninho, de um outro úterozinho, né? Como eu expliquei nos outros vídeos, aquele ovo que é de outro pássaro fica naquele ninhozinho ali, naquele úterozinho ali, para que aquela passarinha ali possa chocar o seu ninho, né? Eu mostrei aqui a pombinha que está chocando os seus ovinhos aqui no meu quintal, no meu pezinho aqui de pêssego. Mostrei esse exemplo para trazer o exemplo do chopin, porque os chopins eles também vão trazer algo muito semelhante com a história do semeador, né? Aquilo que o inimigo fez, semeando o joio junto com o trigo. Então, o ovo de chopin, ele fica ali dentro do ninho do pássaro, né? Ali, por exemplo, aquela pombinha ali, se ela foi infortunada, vamos usar um exemplo, se ela foi infortunada por um pássaro chopin, que isso dificilmente acontece com as pombas, porque elas não deixam isso acontecer,
porque as pombas não são bobinhas, como Eva foi bobinha. As pombas não deixam, né? Então o chupim, ele bota ali o seu ovinho, o filhote do chupim, ele vai se desenvolvendo ali, ele vai nascer primeiro do que os outros ovos e os seus pais adotivos vão começar a cuidar dele. E o pássaro, o filhote do chupim, ele também traz uma mensagem muito semelhante com a de Caim, com o que Caim fez. Não que o pássaro, o chupim, ele é um pássaro mau, ele é um pássaro ruim, não. É que no DNA desse pássaro, o Senhor ele colocou essa mensagem, essa informação. Sabia que o nome ave, o nome pássaro, o nome pássaro significa mensageiro, anjo, significa anjo, né? Ave. Ave significa anjo, né? E anjo significa mensageiro. Então os pássaros, eles também são mensageiros do Senhor. Então o pássaro chupim, o filhote do chupim, quando ele nasce no ninho, ele não aceita os seus outros irmãozinhos que também vão nascer dos outros ovos. E ele joga para fora todos os outros pintinhos que nascem, todos os outros filhotinhos que nascem, ele joga para fora do ninho. E os passarinhos acabam morrendo, caindo de lá de cima até embaixo no chão, eles morrem, não aguentam a queda. E o filhote do chupim, ele faz algo semelhante do que Caim fez quando matou o seu irmão, sacrificando o seu irmão, a vida do seu irmão. Né? Então o pássaro, o filhote do chupim, ele faz a mesma coisa. E ele fica só ele dentro do ninho, para que os pais adotivos dele agora comecem a cuidar dele, comecem a trazer alimento para ele poder se desenvolver. Eu já vi isso aqui acontecer na minha cidade, de um passarinho tico-tico estar alimentando um filhote de chupim, que é o dobro dele, né? O filhote de chupim é bem maior do que o passarinho do tico-tico, né? E isso é muito interessante, porque está revelando um acontecimento muito semelhante com a parábola do joio e do trigo. Como diz em Romanos, como está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 18, que eu li nos outros vídeos, que toda a criação do Senhor está revelando a sua obra. No DNA dos pássaros, dos animais, da natureza, tem uma mensagem dos céus, como Jesus diz, o reino dos céus. Há uma mensagem dos céus, há uma mensagem que revela profundas lições para nós. Por isso que estamos aqui, analisando a natureza e entendendo as profundidades dos mistérios do reino dos céus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.